sobre a série de coincidências entre meu livro Curupira Procurado, uma ficção de 2016, e a série Cidade Visível de 2021. Hoje eu vou falar sobre a história do Brasil. Na série há uma tentativa de atrelar aos personagens uma origem histórica, né? E aí citam o momento da escravização do Saci. Também tem a Yara Negra romanceada, né? Ela aparece vestindo roupas de época, né? Como se as escravas tivessem a oportunidade de ter uma vida nos palácios, enfim. Não vou me delongar muito sobre a concepção histórica do Cidade Visível. Vou falar sobre o do Curupira Procurado, que é o e-book que eu escrevi, que está pela Amazon, que fala assim da origem fala sobre a história do Brasil atrelada às lendas brasileiras, né? Eu não vou falar sobre o Curupira especificamente ou sobre o Saci especificamente. Vou falar sobre momentos da história do Brasil que eles são abordados no livro. Então, dentre eles tem a Guerra do Paraguai, que é no capítulo que fala sobre a Yara, né, a minha Yara Negra, fala sobre a Guerra do Paraguai. Também nesse capítulo fala sobre a ditadura militar, o período da ditadura militar, principalmente sobre o fichamento, né, dos artistas, dos cantores, enfim, que eu sou do canto, né, sou formado em canto lírico, e estava falando da Yara, que fala da música, do poder da música, enfim. E também tem momentos que falam sobre as guerras contínuas, né, ao longo da história contra índios, povos indígenas, peço desculpa, e a população negra que foi trazida da África escravizada no Brasil. Eu gostava de falar a questão das datas, né? A minha preocupação essa semana foi um pouco tentar um contato, né, com a produção, com a assessoria de imprensa do Cidade Visível, e através de um jornalista que não vou falar o nome, chegou aos meus ouvidos que a série foi a ideia da série foi concebida em 2014. Ela só veio mas porém num podcast com a Mirna Nogueira eu ouço a informação que é de praxe que os roteiros são feitos quando tem uma data de lançamento da série já especificamente. Então, voltando, né, ao termo das coincidências e das ideias, né, quem tem a ideia primeiro ou não, o fato é que o e-book Curupira Procurado está desde 2016 disponível para o mundo inteiro pela Amazon.com. E as minhas primeiras ideias de roteiro foram muito anteriores, não é? Elas datam, já coloquei nas minhas redes sociais, se quiserem ver os desenhos, né, e o relato. Tem desenhos e tentativas de roteiro em 1999. A primeira ideia que eu tive de escrever sobre Curupira foi de 1989. O primeiro desenho, né, que eu fiz também. E a segunda tentativa de roteiro que eu fiz, já com essas questões todas históricas e mais políticas, vem desde 2002. Enfim. O fato é, eu escrevi o livro, escrevi a história do livro depois de muita pesquisa, depois de muitos anos apaixonado pela cultura brasileira, pela história do Brasil. Não foi uma ideia que me veio depois de estudar sobre dragões ou sobre fadas, como curiosamente os roteiristas citados têm um histórico somente dessas lendas nórdicas, não é? De estudo de lendas nórdicas. A minha história toda passa pela leitura, né? Pela leitura que é necessário ler.
É necessário ler bastante para poder escrever alguma coisa que tenha consistência, principalmente para virar um live action. Então, das coisas que eu li que me inspiraram muito foram As Veias Abertas da América Latina, do incrível Eduardo Galeano. Também li. Posteriormente, sim, não vou falar que eu li desde sempre, né, porque é mesmo porque precisa de uma maturidade para poder lê-lo, que é o Michel Foucault, principalmente as obras Arqueologia do Saber, o cuidado de si, a vontade de saber, o uso dos prazeres. Mas eu gostava de citar também, além, né, porque amanhã se comemora o dia do massacre, quer dizer, não é do massacre, né, da alienação histórica quanto à questão indígena. Queria só lembrar que no tempo da ditadura militar ocorreu o massacre Paralelo 11, procurem saber. Mas eu queria, né, também falar, sugerir a leitura As Palavras e as Coisas, do Michel Foucault, Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Todos eu li de cabo a rabo, e o Michel Foucault é uma referência para mim. Mas queria falar também, citar Chimamanda Ngozi, principalmente Como Educar uma Criança Feminista, que eu acho maravilhoso esse livro. E a obra do Ayrton Krenak, que eu já falei em vídeos anteriores, então eu queria lembrar da importância de ler Ayrton Krenak. Paralelo a isso, procurem nesse Abril Indígena, que é o mês inteiro, o ano inteiro, saber fazer conexões com os povos originários. Lembrando a velha pergunta, você assistiu a série Cidade Visível? Leu meu livro Curupira Procurado, de 2016? Me conta o que achou. A sua opinião é muito importante.